gente! E aí, estamos no canal do YouTube, Mãos à Obra com Miriam Miller. E eu sou a Miriam. Gente, vamos falar uma coisa hoje super importante. Segurança do trabalho. Né? Quem que, na construção civil, quem é que cuida disso, né? Quem é que usa os equipamentos de proteção individual, né? Os pintores usam, os pedreiros, na sua casa. Quando você contrata um pedreiro, um pintor, você vê eles usando um equipamento de proteção individual, né? É bom você se fazer essa pergunta, porque se acontece algum acidente dentro da sua casa e a pessoa não está com equipamento, você é o responsável, né? Nas obras grandes, o pessoal já usa porque é obrigatório, sempre tem lá o segurança do trabalho que está vigiando e tal, então já é obrigatório mesmo, né? Mas vamos se atentar bastante com isso daí, tá? Bom, o que é o EPI? O EPI é equipamento de proteção individual. Na pintura, o que é o EPI para a pintura? O que a gente protege a cabeça? O capacete, né? Os ouvidos dos barulhos. É o protetor auricular. O nariz, a boca, é a máscara, né? E os olhos, né? São os óculos. Então, hoje, antigamente só tinha os óculos, antigamente, aqui há um ano atrás, né? Há 2 anos atrás, antes da pandemia, só tinha aqueles óculos, assim. Hoje não, hoje tem aquele protetor facial, né? Ele protege toda a parte aqui, então. E você consegue respirar bem e tudo. Você pode usar óculos, é bem bacana. Tem bastante coisinhas assim. E para as mãos, né? A luva. Para o pé, as botas. Porque a gente usa na pintura, nós trabalhamos em altura, né? A gente trabalha com coisas cortantes, por exemplo, a espátula, a desempenadeira, são coisas cortantes. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E os braços, pessoal? Como é que a gente deve trabalhar no sol, né? Com aquelas blusinhas assim? Não, com aquelas blusas até aqui, de manga comprida, né? Então, isso é bem importante. Capacete, o cinto de segurança. Se você está no andaime, por exemplo, ou numa escada muito alta, você tem que ter o cinto de segurança, tá? E o cinto de segurança, ele realmente ajuda muito mesmo. Já aconteceu até uma vez numa obra minha, uma pessoa estava ali num galpão e lá em cima, lavando o telhado e sem querer a pessoa veio para baixo. Se ela não tivesse com um cinto, já era, né? Então, assim, a pessoa desceu e ficou pendurada. E a sorte também que ali mesmo já tinha um daqueles caras que estava carregando aquelas máquinas, né? Que carrega as caixas e tal. Ele veio, ajudou também. Senão tem todo aquele trabalho de você subir o cinto, subir a pessoa, né? Então... Mas a gente tem que usar muito os EPIs. E também nós temos o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, que são aquelas placas sinalizadoras, são aquelas faixas, né, que tem no chão, aquelas zebradas. Então, é tudo que avisa que está correndo um perigo naquele local, né, para mais de uma pessoa. Né? Então, tem 3, 4 pessoas ali, pessoas que passam eventualmente. Então, isso são equipamentos de proteção coletiva. E, por exemplo, uma fábrica tem um tipo de equipamento, na rua são outros, né? Então, quando tem aqueles buracos da Sabesp, tem aquele cercadinho. Então, isso daí são equipamentos de proteção coletiva. E para isso, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, em andaime, que você tem que trabalhar com o cinto de segurança, né? E o cinto de segurança hoje, antes ele era um cintinho comum, hoje ele já está todo estilizado. E ele tem um número que quando você compra, marca lá o número certinho, depois de acho que 5 anos você tem que atualizar esse cinto. Então, assim, é uma coisa muito séria. Não é assim, vou botar aí uma corda, entendeu? Não. Ele tem todo um preparativo naquela corda que fica aqui, né? Atrás. Ele tem todo um preparativo. Depois a gente vai mostrar para vocês como é que funciona certinho o cinto.
E tem aquela parte que ele fica todo enroladinho assim, que é uma coisa, é um anti-impacto. Então, quando você cai, então você pode usar ele, pode não, deve usar ele acima de 2 metros. Se você usar ele abaixo, não adianta, porque você vai cair, aquele não vai funcionar. Porque tem 1,5 m aquela parte aqui de trás. Quando você dá um impacto, aquilo arrebenta e é um elástico. Então, você vem caindo e você não tem aquele impacto da corda no seu corpo, né? Então, assim, porque se você cai, tipo 6 metros de altura, por exemplo, dá aquele impacto no corpo e aquilo vai segurar. Então não pode ser coisa rígida. E assim, quando você vai usar o cinto de segurança, isso quer dizer que você já vai estar numa certa altura. E para você estar numa certa altura, você já tem que ter uma NR aí, né? Uma norma a NR 35. Que são para trabalhos em altura. Então, é um curso que você faz, é um curso rápido, de um dia, por exemplo, e você tem aí 1 ou 2 anos para você usar essa norma, para você trabalhar acima de 2 metros. Então, você vai aprender diversas coisas, como que você põe o cinto, porque ele é assim, porque ele é assado, porque tem isso, porque tem aquilo, né? Então, é bem legal para quem for trabalhar acima de 2 metros de altura ter a NR35, tá, gente? Não vamos tentar fazer igual aquele pessoal que vem, não quero saber, não sei o que. Não, a gente tem que ter respeito com a nossa vida e respeito com o cliente também. Ele não merece que caia alguém lá no quintal dele, aí ele tem que socorrer, tem que sair correndo, sujar o carro dele de sangue, né? Tudo assim. Então, vamos evitar? Né? Vamos evitar isso aí. Então, já sabe, gente, olha, segurança do trabalho é tudo, é a sua vida em jogo. Você não trabalha bastante para ter o seu dinheirinho e tudo? Não vai adiantar nada se você morrer, tá? Vamos falar também do descarte de material. Descarte de material na construção civil hoje é um pouco complicado. Nem todas as empresas têm o descarte correto, certo? Então, assim, por exemplo, as empresas de tinta agora, elas estão fazendo um descarte das latas. E elas ainda não têm uma coisa ainda totalmente falar, não, olha, vamos fazer assim, né? Então, o que está acontecendo? Um movimento, por exemplo, de algumas empresas de tinta que são maiores, você usa as latas e o pintor leva as latas na loja e a fábrica vem pegando. Isso gera um pouco de problema, as lojas não gostam muito, porque elas têm, às vezes, o lugar que armazena, né, o armazenamento lá das tintas, às vezes não tem lugar assim para deixar essas latas vazias, né? Então, hoje está se vendo muito, está se falando muito sobre isso, mas ainda não está ainda regularizado nada, só algumas empresas de tinta que são um pouco mais conscientes estão fazendo isso, tá? Mas como que a gente pode ajudar, né, nesse descarte? Não são só as latas, né? São as tintas também. Então, as tintas que você joga numa sarjeta, ou na privada, ou no tanque, onde quer que seja, na grama, sei lá, as pessoas jogam em qualquer lugar, né? Sobrou a tinta, vai lá, despeja a tinta na privada, né? Vai fazer o quê? Né? Vai sujar tudo. Isso aí eu faço, você faz, outro faz, vai acabar poluindo tudo, né? Então, como eu lido com isso, né? E como alguns colegas também de profissão estão lidando com isso. Nós estamos usando a tinta até o final, né? Porque a gente sabe muito que tem essa coisa acabou a tinta, mas ainda tem um tanto assim, ó, tem 5 ou 6 centímetros na lata, que a pessoa não quer ter o trabalho de virar a lata, né, e tirar tudo aquilo, porque tem as bordas da lata que são fechadas e a tinta fica ali, fica difícil, daí você tem que ficar puxando com o pincel e tal, e então as pessoas têm preguiça, e aí como é que a gente pode ajudar no descarte? Fazendo isso, pegando toda a tinta que tá lá para sujar menos. Se eu faço, você faz, outro faz, né? Vai poluir menos. E a gente tem que começar pela gente, né?
tem essa consciência. Não adianta ficar cobrando só das empresas e tal, a gente começa pela gente mesmo, né? Dentro da nossa casa, lá na obra, enfim. Então, é isso que eu e alguns colegas e algumas colegas estamos fazendo, né? A gente aproveita toda a tinta. Sobrou tinta, não vou usar, diluída ou não. Pessoal, ou você guarda aí durante uns 2 anos, se não precisar, você doa essa tinta. Faz a doação, que é aquela coisa do reuso, né? Então, é reusar. Então, você não vai usar, passa para outra pessoa, né? Não vamos jogar na nossa corrente de água lá as tintas, tá? E as latas, as empresas já estão começando a ter uma consciência. Então, assim, tudo vai ajudando, é o caminho daqui para frente, né? E a limpeza de obra? Como é que é a limpeza da obra, né? Deixa aí, depois vem alguém e limpa, o próximo vem e limpa. Não, né? A gente fazendo a pintura, quando a gente trabalha com a pintura, né? Para quem é pintor, você, quando chega lá, você tá tudo sujo, você passa o dia todo limpando a obra, né? Então é muito complicado, você perde um dia para limpar a sujeira que não é sua, não foi você quem fez. Então, assim, vamos entrar nessa consciência, né? Agora, hoje nós estamos falando de consciência, né? Total, assim. Então, assim, vamos entrar nessa consciência que cada um dentro da obra limpa a sua sujeira. O eletricista foi lá, aqueles papelzinhos lá que ele tirou as tomadas, tudo, ele tem que jogar no lixo, né? Não é o pintor que tem que ir lá, né? O pintor tem que deixar tudo limpo para poder fazer a pintura, né? Então, assim, nós não podemos trabalhar, o pintor não consegue trabalhar com sujeira, gente. Não dá. Porque se tiver empoeirado o chão, alguma coisa, você pisando, aquilo já sobe, aquele pauzinho já sobe e já vai grudar na sua parede, né? Então tem que estar tudo limpinho. E hoje em dia, o pessoal, o cliente, ele quer qualidade, ele quer limpeza, ele quer preço. Então a gente tem que competir no mercado. E aí você tem que ter tudo isso daí, né? A gente tem que aprender. Eu lembro bem, questão de uns 10 anos atrás, né? O pintor ia lá, pintava ali, a pessoa, nossa, minha parede tá linda, mas o chão, ela ficava quase 1 ano para tirar toda a tinta. Poxa, que adianta a pessoa deixar a parede super bonita se o chão da pessoa lá, um porcelanato, alguma coisa assim, simplesmente tá todo pingado de tinta. A pessoa nem sabe como que tira aquilo, né? É um desgosto total. Então, assim, a gente tem que lembrar muito que hoje em dia os clientes, eles estão buscando muito isso. É a qualidade, é limpeza, organização. Não adianta mais você falar, sou pintor, agora a mulher que limpa. Não, a coisa não é mais assim, gente, tá? A coisa mudou um pouquinho. E como é que a gente age dentro da casa do cliente, né? Eu vou lá, eu vou pintar 4 paredes. Tem armário, tem mesa, tem tapete, tem uma tapeçaria na parede, tem quadro. Como é que a gente faz com tudo isso, né? Então, assim, as coisas particulares da pessoa, que são pequenas e pode quebrar, o próprio cliente deve tirar e a gente deve pedir, porque ele não é obrigado a saber, né? Ele não trabalha com isso. Então, ele mesmo tem que tirar. Agora, se vai empurrar um armário, alguma coisa tal, a gente tem que proteger. Hoje em dia tem papelão pro chão, tem vários tipos de materiais para você cobrir o piso, para não ter problema. Tem vários tipos de fitas que você vai... uma fita que dura 14 horas, uma fita que é mais fraquinha para colocar em cima de um latex, né? Uma fita... sei lá, tem vários tipos de fita, né? De protetivo, assim, para não sujar. Então, você tem uma porta, você não vai pintar aquela porta, você só vai pintar a parede. Então, você tem que passar uma fita naquela porta. E também um plástico, né? Se você vai pintar o teto, de repente pode cair aquelas gotinhas na sua porta. Aí tem uma porta lá azulão, o teto branco, e aí? Como é que faz? Então, é bem complicado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas do cliente.
Porque o cliente, ele é o que bota o dinheiro na nossa mão, né? É o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão, né? Então a gente tem que respeitar bastante o cliente, respeitar a casa do cliente, respeitar as coisas do cliente, né? Ah, nossa, mas foi só uma mesa, essa mesa tá velha, o que tem? Uma gotinha a mais, uma gotinha a menos? Não importa. E se aquela mesa velha que tem lá na churrasqueira foi do tataravô dele, ele tem um valor emocional, né? Ou mesmo se não tem, não importa. A gente tem que ter muito respeito com as coisas do cliente. E hoje, o mercado de trabalho, principalmente na construção civil, que sempre, assim, as pessoas falavam, ah, não, a pintura é assim mesmo, ai, nossa, tô pensando, na hora que eu for pintar, vou ter tanto trabalho. Então, as pessoas já demoravam para pintar a casa, porque já, né, era todo aquele trabalho que tinha depois, né? E coisas que perdiam, coisas que eram sujas. Então, hoje em dia, as pessoas, os clientes não querem mais isso, né? Então, a gente tem que se inovar, modificar a nossa forma de trabalhar, né? E a gente também tem muitas... a tecnologia trouxe muita coisa pra gente também, né? Por exemplo, você vê a lixa da massa corrida. Você vai fazer um cômodo, suja a casa toda. Hoje nós temos uma lixadeira elétrica e que tem um caninho, assim, um tubo, e pega toda aquela poeirinha, né? Principalmente, tipo, 90%. Então, a gente tem que se atualizar e ir pra cima, gente, tá? Bom, não esqueçam, vamos tocar aqui no nosso sininho, vamos se inscrever e vamos acompanhar aqui o Mãos à Obra com Miriam Miller.